Existe uma diferença enorme entre a pessoa que atravessa o dia reagindo ao que aparece, sem direção, levada pelas circunstâncias, e a pessoa que planeja o seu dia, que define para onde vai antes de começar a caminhar, que pensa antes de agir. E essa diferença se traduz ao longo do tempo em resultados completamente diferentes, porque aquilo que é planejado com clareza tende a prosperar muito mais do que aquilo que é feito no improviso, sem direção. Não por mágica, não porque planejar seja um feitiço que faz as coisas darem certo sozinhas, mas porque o planejamento prepara o caminho, antecipa os obstáculos, organiza as ações e torna muito mais provável que aquilo que você se propõe a fazer realmente prospere. A maioria das pessoas atravessa os dias sem planejar de verdade. Elas acordam e simplesmente reagem ao que vem, apagando incêndios, respondendo a estímulos, levadas de um lado para o outro sem uma direção clara. E depois se perguntam por que os seus dias parecem tão improdutivos, porque tão pouco do que importa realmente acontece. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar a diferença entre quem realizava e quem não realizava. E ele descobriu que o planejamento organizado era uma das características mais consistentes das pessoas de grande realização, enquanto a ausência de planejamento marcava aquelas que viviam à deriva. Hoje você vai entender o poder de planejar o seu dia e por que aquilo que você planeja com clareza tende a prosperar. Vai entender que isso não é mágica, mas o funcionamento real de como o planejamento prepara o caminho para o sucesso. Vai aprender a planejar de forma que aumente as chances de prosperar naquilo que se propõe. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, associava os planos dos diligentes à abundância, ensinando que os pensamentos do diligente tendem à fartura e que devemos consagrar ao Senhor as nossas obras para que os nossos planos sejam estabelecidos. Antes de continuar, escreva nos comentários: hoje eu planejo e prospero, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu parar de viver à deriva e passar a planejar o próprio dia com clareza. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill observou, estudando centenas de pessoas de grande realização, que quase todas elas eram planejadoras. Não no sentido de terem planos rígidos e inflexíveis, mas no sentido de pensarem antes de agir, de definirem com clareza o que queriam alcançar e como pretendiam chegar lá, de organizarem as suas ações em direção a objetivos claros. Elas não deixavam os seus dias ao acaso, à mercê do que aparecesse. Elas os planejavam, davam-lhes direção, e por isso conseguiam realizar muito mais do que aqueles que apenas reagiam. E ele documentou por que o planejamento tinha esse poder. Quando você planeja, você antecipa. Você pensa nos obstáculos antes de encontrá-los, e assim se prepara para eles. Você organiza as suas ações numa sequência que faz sentido, em vez de agir de forma caótica. Você define prioridades concentrando a energia no que mais importa, em vez de dispersá-la. Você cria um caminho claro do ponto onde está até onde quer chegar. Tudo isso torna muito mais provável que você realize o que se propõe. O planejamento não é mágica, é preparação inteligente que aumenta enormemente as chances de sucesso. Provérbios capítulo 21, versículo 5, aponta diretamente para essa relação entre o planejamento e a abundância. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas todo apressado sai-se mal. Os planos do diligente conduzem à fartura. Repare, não é o improviso apressado, mas os planos do diligente, o pensar cuidadoso combinado com a diligência, que conduz à abundância, e o apressado, aquele que age sem planejar, sem pensar, no puro improviso, sai-se mal. Essa sabedoria antiga já reconhecia que planejar com diligência e não se apressar sem direção era o caminho para a prosperidade.
Vamos entender agora com profundidade real como o planejamento faz prosperar aquilo que você se propõe e como planejar bem o seu dia. Vamos examinar os elementos desse poder, um a um. O primeiro elemento é a clareza de direção que o planejamento traz. Napoleon Hill observou que uma das maiores causas de improdutividade era a falta de clareza sobre o que realmente se queria alcançar. As pessoas atravessavam os dias sem uma direção clara, e por isso a sua energia se dispersava em 1000 direções, sem construir nada de significativo. O planejamento, ao definir com clareza o que se quer alcançar, dá uma direção à energia, concentrando-a em vez de dispersá-la. E é essa concentração numa direção clara que produz resultados. Sem clareza de direção, mesmo muito esforço produz pouco resultado, porque o esforço se dispersa, puxando para todos os lados ao mesmo tempo, como um barco sem leme que se move muito, mas não chega a lugar nenhum. Com clareza de direção, o mesmo esforço produz muito mais, porque toda a energia é canalizada para o mesmo rumo. Napoleon Hill documentou que definir com clareza, pela manhã, o que se quer alcançar naquele dia era um dos passos mais poderosos para tornar o dia produtivo, porque transformava o esforço disperso em esforço concentrado numa direção clara. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4, usa a imagem da construção para falar desse poder do planejar com sabedoria. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e agradáveis. Com sabedoria se edifica a casa. A construção de algo sólido e próspero, representada pela casa que se enche de coisas preciosas, se faz com sabedoria, inteligência e conhecimento, que são justamente os frutos do pensar cuidadoso do planejar. Essa sabedoria antiga reconhecia que aquilo que se constrói com um planejamento sábio se firma e prospera, enchendo-se de coisas boas. Napoleon Hill observava que essa imagem da casa era especialmente adequada, porque ninguém em sã consciência construiria uma casa sem uma planta, sem um projeto, simplesmente empilhando materiais ao acaso. Todos entendem que uma construção sólida exige planejamento, e, no entanto, muitas pessoas tentam construir as suas vidas e os seus dias sem nenhum projeto, no puro improviso, e depois se surpreendem que o resultado não seja sólido. A vida, ele observava, merece pelo menos o mesmo cuidado de planejamento que damos à construção de uma casa. E ele notava que, assim como uma boa planta permite construir uma casa muito melhor com os mesmos materiais, um bom planejamento permite construir uma vida muito melhor com os mesmos recursos e capacidades. Não são necessariamente mais recursos que fazem a diferença, mas o planejamento que organiza os recursos existentes de forma inteligente. Napoleon Hill documentava que muitas pessoas tinham recursos e capacidades suficientes para construir vidas prósperas, e que o que lhes faltava não era mais recursos, mas o planejamento que organizaria os recursos que já tinham em direção a resultados sólidos. Diga agora em voz alta: eu planejo o meu dia e dou direção à minha energia. Mais uma vez, eu sei para onde vou antes de começar a caminhar. De novo, o meu planejamento concentra as minhas forças no que importa. O segundo elemento é a antecipação dos obstáculos. Napoleon Hill observou que as pessoas que planejavam tinham uma vantagem enorme. Elas antecipavam os obstáculos antes de encontrá-los e assim podiam se preparar para eles. Enquanto quem não planejava era pego de surpresa por cada dificuldade, tendo que reagir no calor do momento, quem planejava já havia pensado nos obstáculos possíveis e preparado respostas para eles. E essa antecipação fazia uma diferença enorme na capacidade de superar as dificuldades sem descarrilar. O planejamento permite que você pergunte, antes de começar, o que pode dar errado, que obstáculos podem aparecer e como você vai lidar com eles. E ao pensar nisso antecipadamente, com a mente calma, você prepara respostas muito melhores do que as que improvisaria no meio da dificuldade sob pressão. Napoleon Hill documentou que essa antecipação dos obstáculos
era uma das grandes vantagens do planejamento, porque transformava dificuldades que descarrilariam o improvisador em desafios já previstos e preparados para o planejador. Ele fazia uma distinção importante, porém, entre antecipar obstáculos e se paralisar com a preocupação. Antecipar obstáculos não é ficar imaginando ansiosamente tudo o que pode dar errado, alimentando o medo até a paralisia. É, ao contrário, um exercício sereno e prático. Identificar os obstáculos prováveis e preparar respostas concretas para eles, o que, na verdade, reduz a ansiedade, porque a pessoa se sente preparada. A diferença está em que a antecipação sábia termina em preparação e confiança, enquanto a preocupação ansiosa apenas gira em torno do medo sem produzir preparação alguma. Napoleon Hill observava que a pessoa que antecipa e se prepara enfrenta os obstáculos com muito mais serenidade, porque eles não a pegam de surpresa. Quando o obstáculo previsto aparece, em vez de entrar em pânico, ela simplesmente aplica a resposta que já havia preparado. É como o capitão de um navio, que antes de zarpar, estuda as tempestades possíveis e prepara o navio para elas. Quando a tempestade vem, ele não é pego desprevenido. Ele executa o que já havia planejado. Napoleon Hill documentava que essa preparação antecipada era uma das maiores fontes de serenidade e eficácia diante das dificuldades. E ele notava que a antecipação dos obstáculos frequentemente revelava também formas de evitá-los completamente. Ao pensar antecipadamente no que poderia dar errado, a pessoa muitas vezes percebia como ajustar o plano para que aquele obstáculo nem chegasse a aparecer. Assim, a antecipação não apenas preparava respostas para os obstáculos, mas às vezes os eliminava de antemão, através de ajustes no plano. Napoleon Hill documentava que essa capacidade de prevenir obstáculos e não apenas de reagir a eles era um dos frutos mais valiosos do planejamento cuidadoso. O terceiro elemento é a organização das ações em sequência. Napoleon Hill observou que aquilo que é feito numa sequência bem pensada prospera muito mais do que aquilo que é feito de forma caótica, na ordem em que as coisas vão aparecendo, porque algumas ações preparam o terreno para outras. Algumas precisam vir antes para que as seguintes deem certo, e fazer as coisas na ordem errada desperdiça esforço e compromete os resultados. O planejamento permite organizar as ações numa sequência inteligente, em que cada passo prepara o próximo. Essa organização em sequência é como a diferença entre construir uma casa seguindo uma planta, na ordem certa, e simplesmente ir empilhando materiais ao acaso. A casa planejada, construída na sequência correta, se ergue sólida. O amontoado feito ao acaso não se sustenta. Da mesma forma, um dia cujas ações são organizadas numa sequência inteligente produz resultados sólidos, enquanto um dia de ações caóticas produz pouco, apesar de todo o movimento. Napoleon Hill documentou que a organização das ações em sequência era uma das formas pelas quais o planejamento fazia prosperar aquilo que se realizava. Ele observava que havia dentro dessa organização uma sabedoria especial sobre o momento certo de cada coisa. Algumas tarefas exigem mais energia e concentração e devem ser feitas nas horas em que estamos mais dispostos, geralmente pela manhã. Outras são mais mecânicas e podem ser feitas nos momentos de menor energia. O planejamento sábio não apenas organiza as ações numa sequência lógica, mas também as encaixa nos momentos do dia em que cada uma será feita da melhor forma, aproveitando os ritmos naturais de energia ao longo do dia. Napoleon Hill documentava que muitas pessoas desperdiçavam as suas melhores horas, as de maior energia e clareza, com tarefas triviais, e deixavam as tarefas mais importantes e exigentes para as horas em que já estavam esgotadas. O resultado era que faziam mal justamente o que era mais importante, porque o abordavam no pior momento. O planejamento que considera os ritmos de energia corrige isso, reservando as melhores horas para as tarefas mais importantes e exigentes. E isso, ele documentava, aumentava enormemente a qualidade e a prosperidade daquilo que se realizava. E ele notava que essa organização inteligente da sequência e do momento das ações
Não exigia mais esforço, apenas mais pensamento antecipado. Era o mesmo dia, as mesmas tarefas, a mesma energia, apenas organizados de forma mais inteligente. E, no entanto, essa simples reorganização produzia resultados muito superiores, sem nenhum esforço adicional, apenas pela sabedoria de fazer cada coisa na ordem e no momento certos. Napoleon Hill documentava que essa era uma das formas mais acessíveis de aumentar a produtividade. Não trabalhar mais, mas organizar melhor, através do planejamento, a sequência e o momento das ações. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que talvez venha atravessando os seus dias sem planejar de verdade, apenas reagindo ao que aparece, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento precisa ser dito com toda a clareza, porque o título deste vídeo pode ser mal compreendido. Quando dizemos que tudo o que você planejar hoje vai prosperar, não estamos dizendo que basta escrever um plano num papel para que ele se realize magicamente sem esforço, só porque foi planejado. Não é isso, e eu não vou te enganar. O planejamento não realiza nada sozinho. Ele prepara o caminho, organiza as ações, antecipa os obstáculos, mas é a execução, a ação diligente, que segue o plano que efetivamente constrói os resultados. A distinção é fundamental. O plano sem execução é apenas um desejo escrito, que não produz nada. O plano com execução é um caminho claro que é efetivamente percorrido, e é essa combinação que faz prosperar. Planejar é essencial, mas não porque substitui a ação, e sim porque a torna muito mais eficaz. Quando você planeja e depois executa o plano com diligência, a sua ação prospera muito mais do que a ação improvisada, porque ela está guiada por um caminho bem pensado. Napoleon Hill era enfático. O planejamento e a ação eram parceiros inseparáveis, e era a união dos dois que produzia a prosperidade. Quem entende isso planeja, e depois executa com diligência. Quem não entende ou não planeja, agindo no puro improviso, ou planeja e não executa, ficando no mundo das intenções. A diferença está em compreender que o plano é o mapa, mas é preciso caminhar o caminho. Planejar com clareza e depois executar com diligência, essa é a combinação que faz prosperar aquilo que se planeja. O quinto elemento é a definição de prioridades. Napoleon Hill observou que nem todas as tarefas de um dia tinham o mesmo valor. Algumas poucas eram realmente importantes, capazes de produzir grandes resultados, enquanto muitas outras eram secundárias, consumindo tempo sem produzir muito. E ele descobriu que uma das grandes vantagens do planejamento era permitir identificar as prioridades, as poucas coisas realmente importantes, e garantir que elas fossem feitas, em vez de deixar que o dia fosse consumido pelas tarefas secundárias que gritam mais alto por atenção. Sem planejamento, as pessoas tendem a fazer primeiro o que é mais urgente, ou mais fácil ou mais barulhento, e não o que é mais importante. E assim os seus dias se enchem de atividade, mas as poucas coisas que realmente fariam diferença ficam sempre para depois e nunca acontecem. O planejamento, ao definir as prioridades e garantir que elas venham primeiro, faz com que a energia seja investida onde produz mais retorno. Napoleon Hill documentou que essa definição e proteção das prioridades era uma das formas mais poderosas pelas quais o planejamento aumentava a prosperidade daquilo que se realizava. Ele observava que existia uma diferença crucial entre o urgente e o importante, que muitas pessoas confundiam. O urgente é aquilo que grita por atenção imediata, que pressiona, que parece não poder esperar. O importante é aquilo que realmente faz diferença nos resultados, mesmo que não pressione no momento. E o problema é que o urgente, por gritar mais alto, tende a sequestrar toda a atenção, deixando o importante, que espera pacientemente, sempre para depois. Assim, muitas pessoas passam a vida apagando incêndios urgentes, sem nunca chegar às coisas importantes que construiriam um futuro melhor. O planejamento é justamente o que permite proteger o importante do sequestro pelo urgente. Ao definir no planejamento
quais são as prioridades importantes do dia, e ao garantir que elas sejam feitas antes que o urgente consuma tudo, a pessoa assegura que a sua energia vá para o que realmente constrói, e não apenas para o que pressiona. Napoleon Hill documentava que essa proteção deliberada do importante contra o urgente era uma das disciplinas mais transformadoras que uma pessoa podia desenvolver, e que o planejamento era a ferramenta que a tornava possível. E ele notava que as coisas verdadeiramente importantes raramente eram urgentes no começo. Cuidar da saúde, desenvolver uma habilidade, construir um relacionamento, planejar o futuro, nada disso pressiona hoje. E por isso, é fácil adiar indefinidamente em favor do urgente. Mas é justamente o acúmulo dessas coisas importantes, e não urgentes, feitas consistentemente, que constrói uma vida próspera. Napoleon Hill documentava que quem aprendia a priorizar o importante sobre o urgente através do planejamento, construía ao longo do tempo uma vida muito diferente daquela de quem apenas reagia ao que era urgente. O sexto elemento é a flexibilidade dentro do plano. Napoleon Hill observou que os melhores planejadores não eram rígidos, mas flexíveis. Eles planejavam com clareza, mas sabiam adaptar o plano quando as circunstâncias mudavam, sem abandoná-lo ao primeiro imprevisto, nem se agarrar a ele quando já não fazia sentido. O planejamento sábio, ele documentou, não era uma camisa de força, mas um mapa que orientava e que podia ser ajustado conforme o caminho se revelava. Essa flexibilidade é importante porque a vida raramente segue exatamente o planejado. Imprevistos acontecem, circunstâncias mudam, e o planejador rígido, que não sabe adaptar, quebra diante do primeiro obstáculo não previsto. Já o planejador flexível ajusta o plano e continua avançando na direção do objetivo, encontrando novos caminhos quando o planejado se mostra impossível. Napoleon Hill documentou que a combinação de clareza no objetivo com flexibilidade no caminho era a marca do planejamento eficaz, aquele que fazia prosperar mesmo diante dos imprevistos. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder do planejamento de forma concreta. Ele descreveu o caso de duas pessoas com capacidades e recursos parecidos, mas com abordagens completamente diferentes em relação ao planejamento. A primeira atravessava os seus dias no improviso. Acordava e simplesmente reagia ao que aparecia, sem definir o que queria alcançar, sem organizar as suas ações, sem estabelecer prioridades. Ela vivia ocupada, sempre correndo de uma coisa para outra, mas os seus resultados eram frustrantes, porque toda aquela atividade não estava organizada em direção a nada claro. A segunda pessoa planejava. Todas as manhãs, ela dedicava alguns minutos a definir o que queria alcançar naquele dia, a organizar as suas ações, a estabelecer as prioridades, a antecipar os obstáculos. E depois, executava o plano com diligência, ajustando-o quando necessário. Ela talvez não parecesse mais ocupada que a primeira, mas os seus resultados eram muito superiores, porque toda a sua energia estava organizada e concentrada numa direção clara. Napoleon Hill documentou que, ao longo do tempo, a diferença entre as duas se tornou enorme. A primeira permaneceu presa num ciclo de muita atividade e poucos resultados, sempre correndo, sempre ocupada, mas sem construir nada de significativo e sem entender por quê. A segunda foi construindo dia após dia resultados sólidos, porque cada dia planejado a aproximava um pouco mais dos seus objetivos. E a diferença entre elas nunca esteve na capacidade ou nos recursos, mas na presença ou ausência do planejamento que organizava e concentrava o esforço. O que mais impressionou Napoleon Hill foi descobrir que a segunda pessoa não gastava muito tempo planejando. Eram apenas alguns minutos pela manhã, um pequeno investimento de tempo que rendia enormemente ao longo do dia. Ela dizia que aqueles poucos minutos de planejamento eram os minutos mais bem investidos do seu dia, porque multiplicavam a produtividade de todas as horas seguintes. Um pequeno investimento de planejamento no início rendia horas de maior eficácia depois. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era:
Eu descobri que alguns minutos de planejamento pela manhã valem mais do que horas de trabalho desorganizado ao longo do dia. Quando eu planejo, tudo o que eu faço rende mais, porque está organizado em direção a um objetivo claro. O planejamento não me tira tempo, ele me multiplica o tempo. Napoleon Hill registrou uma reflexão dessa pessoa que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que no começo resistia a planejar, justamente com o argumento de que não tinha tempo para isso, de que estava ocupada demais para parar e planejar, e que só depois percebeu a ironia dessa resistência. Era justamente por não planejar que ela vivia tão ocupada e tão improdutiva. A falta de tempo que a fazia resistir ao planejamento era, na verdade, causada pela própria ausência de planejamento. Ela explicou que, quando finalmente venceu essa resistência e começou a dedicar alguns minutos ao planejamento, descobriu que ganhava muito mais tempo do que gastava. Os poucos minutos investidos em planejar rendiam horas de maior eficácia, porque eliminavam o retrabalho, a dispersão, as idas e vindas sem direção que consumiam o seu dia. O planejamento, que ela temia que tomasse o seu tempo escasso, na verdade, multiplicava o seu tempo, devolvendo muito mais do que custava. Napoleon Hill considerava esse mal-entendido extremamente comum. Muitas pessoas não planejam alegando falta de tempo, sem perceber que é justamente a falta de planejamento que as deixa sem tempo, presas num ciclo de atividade desorganizada e improdutiva. E ele documentava que vencer essa resistência inicial, compreendendo que o planejamento multiplica o tempo em vez de consumi-lo, era frequentemente o que abria a porta para uma transformação profunda na produtividade e nos resultados de uma pessoa. O tempo do planejamento, ele insistia, era o tempo mais bem investido de todos. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o planejamento matinal do dia. Todas as manhãs, dedique alguns minutos a planejar o seu dia antes de começar a agir. Defina o que você quer alcançar, quais são as prioridades, como você vai organizar as suas ações. Esse pequeno investimento de tempo no início multiplica a produtividade de todo o dia. Napoleon Hill documentou que o planejamento matinal era um dos hábitos mais poderosos das pessoas de grande realização. A segunda prática é a definição das prioridades do dia. Ao planejar, identifique as poucas coisas realmente importantes que, se feitas, tornariam o dia bem-sucedido. E garanta que essas prioridades sejam feitas primeiro, antes que o dia seja consumido pelas tarefas secundárias. Napoleon Hill documentou que proteger as prioridades era essencial para que a energia fosse investida onde produz mais retorno. A terceira prática é a antecipação dos obstáculos. Ao planejar o dia, pergunte-se o que pode dar errado, que obstáculos podem aparecer e como você vai lidar com eles. Essa antecipação, feita com a mente calma, prepara respostas muito melhores do que as que você improvisaria sob pressão. Napoleon Hill documentou que antecipar os obstáculos era uma das grandes vantagens do planejamento. Aqui quero pausar. Esse processo completo de planejar o seu dia de forma que aquilo que você se propõe prospere, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a organização das ações em sequência. Ao planejar, organize as suas ações numa sequência inteligente, em que cada passo prepara o próximo, em vez de fazer as coisas na ordem em que elas aparecem. Pense no que precisa vir antes para que o resto dê certo. Napoleon Hill documentou que a organização em sequência fazia prosperar aquilo que se realizava, evitando o desperdício da ação caótica. A quinta prática é a execução diligente do plano. Lembre-se de que o plano não realiza nada sozinho. Depois de planejar, execute o plano com diligência, caminhando efetivamente o caminho que você traçou. E mantenha a flexibilidade de ajustar o plano quando as circunstâncias mudarem, sem abandoná-lo ao primeiro imprevisto, nem se agarrar a ele quando já não faz sentido.
Napoleon Hill documentou que era a execução diligente do plano, com flexibilidade, que efetivamente construía a prosperidade. A sexta prática é a revisão do dia à noite. Ao fim do dia, dedique um momento a revisar como foi, o que funcionou do seu plano e o que não funcionou. O que você aprendeu para planejar melhor amanhã. Essa revisão transforma cada dia num aprendizado que aprimora o planejamento seguinte. Napoleon Hill documentou que a revisão do dia era um complemento valioso do planejamento matinal, porque criava um ciclo de melhoria contínua, em que cada dia planejado e revisado tornava o planejamento do dia seguinte mais eficaz. A sétima prática é o planejamento dos objetivos maiores. Além de planejar cada dia, dedique um tempo, de vez em quando, a planejar os seus objetivos maiores, de mais longo prazo, e a garantir que os seus dias estejam alinhados com eles. Assim, cada dia planejado não apenas produz resultados imediatos, mas também contribui para os grandes objetivos da sua vida. Napoleon Hill documentou que conectar o planejamento diário aos objetivos maiores era o que fazia com que os dias se somassem numa direção significativa, em vez de serem produtivos isoladamente, mas sem construir algo maior ao longo do tempo. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que o planejamento era, num sentido profundo, uma forma de assumir o comando da própria vida, em vez de ser levado por ela. Porque quem não planeja é levado pelas circunstâncias, reagindo ao que aparece, vivendo a vida que os acontecimentos impõem. Já quem planeja assume o comando, define a direção, escolhe para onde vai, molda ativamente a própria vida em vez de apenas sofrê-la. E ele percebeu que essa diferença entre ser levado e assumir o comando era uma das mais profundas que existiam entre as pessoas. Ele percebeu também que o planejamento era uma forma de trazer o futuro para o presente, de agir hoje em função de onde se quer chegar amanhã. A pessoa que não planeja vive apenas no imediato, reagindo ao presente sem considerar o futuro. A pessoa que planeja traz o futuro desejado para dentro das decisões de hoje, agindo no presente de forma a construir o futuro que deseja. E essa capacidade de agir hoje em função do amanhã que o planejamento proporciona era uma das marcas mais consistentes das pessoas que construíam vidas prósperas e realizadas. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, aponta para essa dimensão de entregar os planos a algo maior. Consagra ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Consagrar as obras, entregar os planos a Deus e ver os pensamentos, os planos, serem estabelecidos. Há uma sabedoria profunda nisso. Planejamos com diligência, fazemos a nossa parte com todo o cuidado e entregamos os nossos planos a uma dimensão maior, confiando que, feita a nossa parte e entregue o resto, os nossos planos serão estabelecidos. É a união do planejamento diligente com a entrega confiante, do esforço humano com a confiança no que é maior que nós. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. O planejamento, no fundo, é um ato de respeito por si mesmo e pelo próprio tempo. Quando você planeja o seu dia, você está dizendo que o seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado no improviso, que a sua vida é importante demais para ser vivida à deriva, que os seus objetivos merecem o cuidado de um caminho bem pensado. Planejar é tratar a própria vida com a seriedade e o cuidado que ela merece. E essa atitude de cuidado expressa no planejamento transborda para tudo, elevando a qualidade de tudo o que você faz e constrói. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que o planejamento organizado era uma das características mais consistentes das pessoas de grande realização e que a sua ausência marcava aquelas que viviam à deriva. E que qualquer pessoa podia começar hoje a planejar os seus dias, dedicando alguns minutos pela manhã a definir a direção, organizar as ações, estabelecer as prioridades e antecipar os obstáculos, e depois executar o plano com diligência. A sabedoria antiga dos planos do diligente, que conduzem à fartura, e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui.
na verdade, de que aquilo que é planejado com diligência e executado com cuidado tende a prosperar muito mais do que aquilo que é feito no improviso. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Se eu planejo o meu dia e dou uma direção clara à minha energia. Repita: eu planejo e dou direção. Eu defino as minhas prioridades e garanto que o que importa seja feito. Repita: eu protejo as minhas prioridades. Eu antecipo os obstáculos e me preparo para eles com calma. Repita: eu antecipo e me preparo. Eu organizo as minhas ações numa sequência inteligente. Repita: eu organizo as minhas ações. Eu executo o meu plano com diligência, ajustando-o com flexibilidade quando preciso. Repita: eu planejo e eu executo. Eu começo meu dia vencendo porque assumi o comando do meu dia através do planejamento. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque hoje eu planejo e prospero. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a diferença entre quem construía uma vida próspera e quem vivia à deriva raramente estava na capacidade ou nos recursos, e frequentemente estava na presença ou ausência do planejamento que organizava e concentrava o esforço. E que qualquer pessoa podia assumir o comando da própria vida, começando por algo tão simples quanto dedicar alguns minutos a cada manhã a planejar o próprio dia com clareza. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: hoje eu planejo e prospero. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que vinha atravessando os dias no improviso. Compartilhe com alguém que precisa descobrir o poder de planejar o próprio dia. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir do planejamento, com mais um dia em que você assume o comando em vez de ser levado pelas circunstâncias. O poder de planejar o próprio dia sempre esteve ao seu alcance, esperando apenas alguns minutos da sua manhã. A diferença a partir de hoje é que você decidiu parar de viver à deriva e passar a planejar com clareza para que aquilo que você se propõe realmente prospere. Vá com um plano claro nas mãos e comece seu dia vencendo.